episódio com. Começando o episódio com algo muito estranho que aconteceu agora. Que ninguém nunca vai saber. Sejam bem-vindos ao episódio 29. Ninguém nunca vai saber a frase que aconteceu imediatamente antes da gente começar essa gravação. Pois é. Mas. Eu posso dizer que eles também não querem saber, vai por mim. Aquela melhor. cidade sem saber. Eu aprendi com a família da minha esposa o seguinte: se você não quer saber, não pergunta. E eu posso te garantir, pessoal, vocês não querem saber. Vocês A não famosa querem. frase: não faça pergunta para coisas de qual você não quer saber a resposta. Exatamente. Certo? Tendo isso dito, sejam bem-vindos ao 29º episódio, também conhecido por 29ª semana, né? Já tá começando a dar barriguinha, né? Já. Na verdade, já dá para sentir os movimentos, tá? A partir da Já dá. 23ª semana, a maior parte das mulheres já sente movimento. Na 25ª, sentindo, Antônio? você já começa a ver as mãozinhas saindo assim. Tipo alien. Tipo Alien, né? Tá dormindo assim, à noite aparece um negócio assim. Ai, meu Deus do céu. Falando nisso, uma notícia que não tem nada a ver com isso, né? Tem um filme novo do Alien no cinema, Alien Romulus, que pelos reviews tá muito bom. Assim, bem uma pegada clássica do Alien, né? Não é esses Alien novos, não é essas tretas, é bem Alien terrorzão mesmo, assim, com muito efeito prático e tal. Eu tô bem animado pra assistir. Teve Nada a ver com o recentemente que ficou famosinho também, não teve? Acho que é o Prometheus, alguma coisa assim. Porra, recentemente tu É, exagerou um cadinho, Aaron. dos Você tava últimos no aí, pré, dos tu últimos. tava no maternal quando esse filme saiu, acho. É o quê? 2013, por aí? 2013, exatamente. Então. Mais recente, pô. Foi um dos últimos, né? 2013 foi, curiosamente, quando começou a treta do caso que a gente vai abordar hoje. Pois é verdade. Mas antes de falar do caso, vamos falar de notícias, gente. Tragam as notícias. Notícias da semana. Quem tem notícias da semana? Eu não tenho mais notícias, cara. Eu enjoei de trazer notícias aqui de modelos. Mas tem um modelo interessante aí, comenta aí, cara. Microsoft liberou aí mais um modelinho, né? Porque agora a vida da gente é noticiar sobre novos modelos de LLMs, SMLs, SLMs e LOMs e coisas da vida, né? Tem o FI, depende, né, do seu gosto para portuguesar os termos. É o 3, não é isso? Isso, é 3 ponto alguma coisa? Eu tô até com ele instalado aqui no LM Studio. Pode ter um ponto aí no meio, não lembro agora, mas é o 3 de fato. E eu nem colocaria esse cara no meio dos SL. 3.1 mini. Ele tem 100 e... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Eu nem colocar... Cara, ele tá quase... Ele tá um pouco abaixo em tamanho, em número de parâmetros do Llama 3.17B, né? Ele não chega a ter bilhão de parâmetro, né? Ele tem milhar, né? Exato. Eu até brinco com o pessoal que existe os SLMs, né? Que são os modelos pequenos, que vai ali até o primeiro bilhão de parâmetros. Depois tem os TLM, né? Que seriam os Tiny LM, que serão um modelo ali de milhão. E esse cara eu chamaria de um STLM, que é o Super Tiny, né? Que é um modelo que ele cabe em qualquer lugar, vamos dizer assim, né? Modelo com alguns milhares de parâmetros que não chega nem a fazer milhão de parâmetros. Né? E ainda tem uma certa capacidade interessante. Né? Eu tô rodando ele local, mas o curioso dele é que ele tem 4... Ele ocupa 4 GB de memória, né? Quando carregado, usando uma quantização de 8. Precisão de 8 pontos flutuantes, né? Uhum. O que, comparado com o Llamas 3.1 8B, ele ocupa 8,5 GB de memória com uma quantização de 8. Então, assim, no fim das contas é só metade a menos de memória, de uso de memória. Que deveria ser bem menos, né? Então, assim, é curioso, né? Porque, tipo, teoricamente, a quantidade de parâmetro deles são ordens de grandeza a menos, mas o uso de memória dele não escala, não me parece estar escalando igualmente, né? Sim, estranho, é estranho mesmo.
Bom Então, ponto assim, só pra comentando que eu pesquisa tô aí. fazendo. Eu comecei essa semana, eu baixei ele, né, no LM Studio e comecei a fazer umas brincadeiras com ele localmente, né? Uhum. Agora é rápido, né? A inferência dele é muito rápida, né? Isso que é o ponto positivo. Realmente é bem, bem rápido. Faria sentido se você estivesse usando o modelo não quantizado, né? Mas o modelo quantizado é estranho mesmo. Ter 4 gigas de RAM ainda. Eu nem procurei se tem a versão aqui no LM Studio. Ele, assim, completamente Não in quantizado, né? natura, né? 32, né? Curioso. Bom, essa é uma notícia. Agora, sendo bem sincero, eu não me recordo. Ah, cara, eu vi. Eu vou deixar isso aqui na categoria de notícias, rumores que eu não consigo confirmar ainda, mas também não duvido nem um pouco. Parece que alguém liberou no GitHub essa semana um repositório que permite você rodar inferências de deepfake, né, visuais, em real time. Então, tipo assim, você consegue. Igual o NVIDIA Broadcast, por exemplo, corrige teu olhinho ali, né? Esse repositório ele faz, por exemplo, um avatar inteiro deepfake em real time. Eu vi essa Eu parada. ainda não. Eu vi falando. Os lugares que eu vi falando, todo mundo evitou de dar o nome desse repositório por motivos extremamente óbvios e éticos, porque não existe nenhuma aplicação disso que não seja escusa, né? Na verdade, Então tem eu. até tem uma única aplicação que seria não escusa, né? É, mas, E assim, é ao igual a colocar um ideia da avatar para arma. participar, colocar um avatar para participar de reunião por você, né? Só se for. Não, não. É literalmente venda de direito de imagem, cara. Venda de direito de imagem. Imagina o seguinte, hoje, pra uma personalidade fazer uma propaganda, ela muitas vezes ela tem que parar uma rotina dela, que às vezes pode ser intensiva. Pensa, por exemplo, num jogador de futebol mega famoso, tá? Que ele vai ter que parar ali, ele vai ter que tirar alguns dias para ir gravar algumas coisas. Porra, beleza. Agora, imagina se a patrocinadora dele, o headquarter é tipo outra metade do mundo. Puta, isso é punk, porque aí tem que negociar com o clube e etc, etc. Com uma possibilidade dessa, eles poderiam gravar à distância muito rápido. Então você diminui o custo, tá certo, de conseguir esses avatares. É igual quando o pessoal pega a inteligência artificial generativa e utiliza para pegar um cantor que já morreu e gravar uma música de hoje em dia, tá? Isso aí é o direito de voz, digamos assim, né? Mas você teria como fazer novas alocações de direito de imagem com isso. Agora, se você me perguntar se essa única aplicação não escusa compensa as infinitas aplicações escusas, então. Não, o meu ponto com isso é o seguinte, tipo, isso tudo já dava para fazer com a tecnologia que tinha. Só que era necessário você fazer isso em pós. A grande questão dessa é que aparentemente essa faz real time. Por isso que eu falei que essa, na minha visão, não tem nenhuma coisa dessa que não seja uma escusa. Porque tudo isso que você falou a gente pode fazer com pós. Beleza. Agora essa, real time, Cara, mesmo essa você pode ganhar muito mais, porque pensa o seguinte: pensa aquele cara que não consegue ir numa abertura de um mega evento, mas a presença dele lá seria importante. Vamos falar de use case aqui só rapidamente, só para demonstrar como é que você aumenta muito a capacidade, né? Eleições americanas. Agora a gente está tendo Trump versus Kamala, tá? O Biden, sei lá, não importa como é que você chama, o BD, pronto, o BD, ele apareceu no primeiro dia da Convenção Democrática para apoiar a Kamala. Só que a Convenção Democrática é mais de um dia. E, bom, ele simplesmente não apareceu nos outros. Porque ele não ia discursar, não tinha por que ele estar lá. Mas vamos supor que ele ele tá com quisesse pé na demonstrar. cova também. Vamos supor que ele quisesse demonstrar apoio integral a ela e tá lá, tipo, participando de vários discursos, etc. Amigo, um avatar desse em real time ajudaria muito.
Mas você concorda que nesse caso você está colocando algo que é irreal, que não é ele, que continua sendo uma aplicação escusa? E se ele realmente queria Entendeu? estar lá, ele poderia. E da forma como seria, ele poderia se gravar em casa, cara. Que Exato. é o que a gente tá Da fazendo mesma aqui. forma que ele não pode estar lá, ele usar um avatar. Porque assim, aí não é ele que está usando, entendeu? É outra pessoa que está usando. Então Exato. não é ele. Então Ele, é na melhor. verdade, ele gravou participação, tirou foto, tirou vídeos, disse que estava acompanhando. Mas assim, eu consigo pensar em aplicações que não são somente escusas. No entanto, eu acho que não equilibra o jogo. Quando você fala em economia, você fala do ótimo de Pareto. O ótimo de Pareto é o seguinte: uma coisa só é boa o suficiente se, ao implicar a melhora de alguém, ela não implica a piora de outra pessoa. E aí eu tô falando do ótimo de Pareto forte, né? Que existe o fraco, que é a melhora de um é superior à piora de outro, tá? Mas eu tô falando do ótimo de Pareto forte, que é o que os economistas mais gostam. Cara, não existe quando você fala de poder gerar deepfake em tempo real, não existe um ótimo de Pareto forte nem a caralho. Opa, desculpa. Eu Você acho que põe o pi isso. depois, você põe o pi depois, por favor. Eu vou super. Nossa, eu vou realmente parar e editar esse episódio no minuto pra achar esse caralho seu. Opa, mais um. Pra colocar o pi. Com certeza. Pode Esse, ter total certeza. esse pi aí foi pro mesmo lugar. Vamos lá, vamos prosseguir. Que a gente também não tá aqui, a ideia não é discutir deepfake. Continua. Na verdade, não é que tá muito longe, né? Porque você comentou, você fez um comentário que, assim, a gente aqui não é de tratar muito de. A gente tenta evitar analisar, esbarrar em política, né? Mas, dado que a gente aqui está chegando em período de eleição municipal e a gente está numa época que assim, a gente vem falando, né, nas últimas 29 semanas que a gente tem conversado aqui, o quão, quanto essas coisas, essas ferramentas todas têm evoluído, quer queira, quer não, e quanto isso vai afetar a vida de todo mundo, né? Uhum. Especialmente de todo mundo que não é ligado nessa área. E Até até a o Marcos. nossa, de que nós somos ligados, cara, afeta. Por mais que a gente ache que a gente tá ligado, que a gente é esperto, a gente vai cair. Quer Uhum. queira que não. É mais fácil a gente assumir que é mais bonito. A gente vai cair. Imagina a gente que a gente acha que a gente entende, que a gente tem conhecimento, a gente vai cair. Imagina quem não tem. Tendo isso, a gente hoje conversou aqui, a gente quis trazer um caso mais antigo, digamos assim, para ilustrar o que já aconteceu, né? Para a gente entender como essas coisas impactam. Então, o caso que a gente escolheu hoje para discutir um pouquinho aqui e mostrar, talvez, porque como isso já passou, já esfriou, e talvez quando isso aconteceu foi algo que as pessoas não tinham a mesma visão que tem hoje, é o caso famoso do Cambridge Analytica. Ou Cambridge Analytica, né? Eu acho que é Cambridge De Analytica, analítica. talvez, que eles falam, né? É o caso famoso Cambridge Analytica, que explodiu isso lá em 2016, 17, né? E, cara, na época isso explodiu. Eu lembro, né, que na época assim explodiu muito, mas assim, ninguém tinha real entendimento do tamanho daquela pemba, né? Uhum. E, cara, e aquilo. Só para destacar o que é um fato relevante aqui, para até chamarem as pessoas para a seriedade do que vocês vão apresentar agora, tá? Gente, o caso ficou conhecido pelo nome da empresa que fazia a análise, que coletava o dado e fazia a análise, a Cambridge Analytica. Mas esse caso estourou porque utilizavam-se dados de mídias sociais e, no caso, quem estava contratando a Cambridge Analytica, quem estava tendo os dados sendo utilizados era o Facebook. Mesmo o Facebook, cujo dono, tá? A gente está ali conversando de um grande amiguíssimo nosso, né? Que todos nós não precisamos citar nomes aqui, mas cujo dono, junto com o CEO do Spotify, acabou de enviar uma carta à União Europeia dizendo que a legislação que a União Europeia criou é muito rigorosa e ameaçará o desenvolvimento da inteligência artificial. A mesma inteligência artificial que está por trás de deepfake e que pode literalmente destruir a sua vida, porque em algum momento todos nós vamos cair num golpe desse. Então, entender esse caso é importante, porque conhecendo a história, a gente não repete a história no futuro.
Segue com o caso, Marquinhos. Cambridge Analytica. Até um ponto aí, só para colocar adicional, né, que apesar de fato, né, o Facebook com o Instagram e o WhatsApp terem sido os mais afetados na época, e na época, inclusive, o WhatsApp ainda não fazia parte do grupo Meta, né? Outras duas plataformas, e na verdade foram várias plataformas, né? Mas outras duas plataformas que foram super afetadas e teve muito dado vazado também, vazado, né, adquirido de forma incorreta, foram o Google e o Twitter. Né? Inclusive as informações que eu julgo mais críticas são do Google e não da Meta, né? Porque apesar de, no final das contas, as informações da Meta conseguir traçar um perfil, e a gente vai explicar o que eu quero dizer com isso, as informações do Google ele traçava perfil, por exemplo, geográfico, perfil financeiro e etc. Que são informações que eu julgo mais de maior risco, né? O do Facebook também, né? Porque vamos lembrar que naquela época não tinha esse nome escroto de Meta, né? Era Facebook ainda. Era Facebook ainda, isso. Então, assim, tem um conjunto de empresas ali, né? E uma coisa que eu queria colocar, que o Marcos tinha comentado também sobre as eleições municipais no Brasil, mas no final das contas, isso ainda é chupeta de neném, né? Perto do que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Nossa, são as eleições presidenciais e pior, né? Que o escândalo da Cambridge Analytica teve um impacto muito grande lá atrás, nessa mesma eleição presidencial. Com o mesmo candidato. É isso que a gente ainda vai entrar. Também. Essa é a treta, né? Porque assim, vamos começar do começo, lá de trás. Como essa treta nasceu? Né? Lá em Cambridge, exatamente, na Universidade de Cambridge, tinha um cara, né, um cientista chamado, eu vou tentar ler o nome, Alexander Kogan, era um cientista de dados que foi contratado pela Cambridge Analytica, né, justamente. Esse cara foi contratado para fazer uma pesquisa aonde eles queriam justamente fazer ciência de dados. Sejam bem-vindos, né? E aí qual foi a ideia deles? Eles desenvolveram um joguinho de Facebook. Né? Lembra o joguinho de Facebook? Né? Que você... clique aqui para descobrir se você é uma torrada, uma maçã... Um pãozinho francês. Ou um pãozinho francês. Lembra essas merdas? Então, eles desenvolveram um negócio desse. Com qual objetivo? Quando você clica para descobrir se você é a torrada ou pão francês, ele aparece aquele monte de letrinha lá que você nunca lê e clica eu autorizo. Termos e condições. Aqueles termos e condições basicamente falavam: eu autorizo que você faça tudo o que você quiser com os meus dados da minha conta do Facebook. Porque a ideia original deles era só isso. Eu vou dar o joguinho, a pessoa, quando for jogar o joguinho, autoriza que eu veja o perfil dela todo lá, eu vou coletar uns dados aqui e a gente vai fazer um trabalhozinho aqui básico. Só que nasceu ali um pequeno deslize, né, que não foi um deslize, que era, naquele termos e condições tinha que você dava permissão para ver tudo dos amigos que você tinha, né, na sua lista. Não só seus. Tudo dos seus amigos. Aí você talvez se pergunta, mas cara, isso faz sentido? Como é que era isso? Como é que isso é possível? Bem-vindo ao Facebook e redes sociais, né? Uhum. Então, assim, os caras, quando você ia lá e queria fazer o seu joguinho, né? Tu descobriu se eu sou um pão francês, uma torrada, e você clicava OK, você estava dando permissão para aquela empresa coletar todos os dados possíveis, seus e de todos os 1000 amigos que você tinha na sua lista. E aí, eles iam lá e exibiam aquele joguinho para todos os seus 1000 amigos. Se 3 dos seus amigos clicassem para jogar aquela merda, todos os amigos aqueles amigos deles também tinham os seus dados expostos e coletados pela Cambridge Analytica. Aí você pensa, foda-se, né? Todo mundo está tendo seus dados coletados o tempo inteiro. O que, vamos ser bem sinceros entre nós, não deixa de ser verdade, né? Até aí, essa treta nasceu, na verdade, em 2013, que esse negócio começou, né? Lá para trás. E aí nasceu o esquema de pirâmide de dados, né? Só que aí, até aí, né, que a gente fala, cara, na real, vamos ser bem sinceros, eles não são os únicos fazendo isso, né? Só que aí, onde é que o porca torceu o rabo, né? Várias coisas aconteceram, né? Essa coisa, né, começou ali, foi entre 2013, 14, 15,
né, que começou isso aí. Aí veio a eleição de 2016 nos Estados Unidos, né, onde a gente teve aquela maravilhosa concorrência entre o Trump e foi a Hillary, né? Foi a Hillary. E aí, né, descobriram, isso veio à tona depois, foi em 2018, um cara chamado Christopher Wiley. Ele veio à tona depois como denunciante, que o cara trabalhava na Cambridge Analytica, que é alguém da campanha do Trump. Ele acessou a Cambridge Analytica e pediu, né, para usar esses dados para traçar perfis do basicamente quase todo mundo nos Estados Unidos para você fazer target advertisement do público. Estimativas depois disseram que eram 70 milhões de americanos. Tá? Depois você, porque originalmente eu vi falando que o negócio passava de 200. Não, as estimativas depois foram de 70 milhões em relação, inclusive, aos dados mais complexos e coisas mais sensíveis. Mas... Tá. Então vamos corrigir esse número para 70 milhões. Mas isso só de americanos, né? Tem só de americanos. Tem o resto do mundo inteiro, né? Isso. Só de americanos. E aí, tendo isso dito... Os principais afetados, inclusive, né? E aí, tendo isso dito, o que os caras começaram a fazer? Eles tinham... O que veio, isso tudo aí, a gente está agora adiantando um pouco. Veio à tona depois que eles tinham para mais de 1.000 data points de cada um dessas 70 milhões de pessoas. O que isso quer dizer? Pensa você como uma pessoa da área de dados. Digamos que você tinha mais de 1.000 features para cada pessoa. Né? E com isso, eles fizeram... Aí você pensa, a gente está na era que todo mundo falando de AI, coisas generativas, redes neurais, que cacete. Os caras fizeram um trabalho só com clusterização, segmentação. Foi só isso. E eles criaram todo um esquema de segmentação e perfilação sobre se a pessoa, que tipo de perfil que o cara tinha. Então, assim, eu sou ativo, eu sou uma pessoa que eu sou muito suscetível, eu sou manipulável, eu sou uma pessoa que eu mando muita coisa. Eles criaram inúmeros tipos de perfis que se cruzavam, de forma que eles conseguiam fazer target, né, de aqueles advertisements pagos, aquilo que você vê na sua timeline, qualquer aplicativo que você está, que aquilo era feito para você num nível tão específico e que aquelas propagandas eram criadas, pensadas no seu perfil quase que psicológico para fazer efeito em você. E aquilo foi usado em um nível quase que quase que num nível bélico para manipular as pessoas na eleição. Até colocando um ponto que o Marcelo tinha comentado sobre mil, vamos dizer ali, features, né, características que você conseguiria extrair desses dados, né? O The New York Times até na época criou, né, toda uma reportagem sobre isso, o The Guardian também, mas após os cruzamentos multiplataforma, né, então cruzando dados de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, etc., ele chega a mais de 9.000 pontos de informação. Chegava a 9, porque eu lembro que a última informação que eu li sobre isso, tipo, só da Cambridge Analytica, a partir do Facebook, o cara chegava a 1.000. Era um negócio assim, já era grotesco aquilo, né? Sim. Eu tô até vendo um artigo abri agora há pouco, que o artigo do Wikipedia aqui do americano sobre o tema, e eles citam ali nas referências 9.000 pontos de dados, né? Então é informação pra caramba. Caramba. E aí, esse é o ponto que é muito, muito, muito relevante de você pensar. Com 9.000, com 1.000, cara. Com 1.000. Quando a gente já fala desses números absurdos, já não faz mais diferença, né? Uhum. Com 1.000 pontos de dados, você já constrói um perfil psicológico segmentado, que, assim, absurdo. Né? Quem já trabalha com ciência de dados aqui, com dados que seja, mesmo que você tenha uma população de 70 milhões, e você tem 1.000 pontos de dados, e você entende, e você já chegou ao ponto de entender que esses 1.000 pontos de dados são relevantes, não é lixo, não é ruído, cara, você já vai chegar a um nível de segmentação
que você vai ter populações pequenas nos seus bins ali. Você não vai estar falando de grupos de milhares, de milhões de pessoas, você vai estar falando de poucos milhares de pessoas em cada grupo. Assim, obviamente eu estou assim, conjecturando aqui, talvez você vai ter grupos grandes, obviamente, não vai ter uma distribuição igual. Mas, cara, você vai conseguir chegar a níveis muito precisos. E com esses níveis muito precisos, os caras tinham dinheiro, vou ter dinheiro para ter psicólogos, galera de plantão para interpretar isso em níveis absurdos, construir a propaganda com muito detalhe, fazer teste, olhar, pagar essas propagandas. Mais do que e, assim, isso, gente, assim, você está absolutamente correto, Marquinhos, mas existe uma aplicação ainda mais simples, tá certo? Que as pessoas não imaginam. E eu sei que existe porque eu quase participei de um projeto que fazia exatamente isso. Imagina o seguinte, tá? Quando você fala de perfil político, só de perfil político, para entender a gravidade do caso da Cambridge Analytica, você tem, quando você olha nos principais testes aí fora, a chamada direita conservadora, tá? E a direita liberal. E você tem a esquerda conservadora e a esquerda liberal, tá? Porque é tudo uma questão de eixo econômico e eixo social. Onde você tem no eixo econômico direita e esquerda, e no eixo social você tem ali liberal e conservador, tá? Beleza. Agora, imagina se tem um determinado candidato, tá certo? Que ele é de direita conservadora, e aí ele identifica que em determinada zona eleitoral, em determinado grupinho de personas, tá? O pessoal ali não é direita conservadora, é direita liberal. Ele vai para aquele grupinho e ele só fala de aspectos da direita. Uma campanha totalmente voltada para a economia. O pessoal vai aplaudir. Aí, de repente, ele vê um outro grupinho que é esquerda conservadora. Pô, ele é direita conservadora. Aqui eu não vou falar de aspectos de política econômica. Por quê? Porque eu vou... Não podemos citar ele vai falar o que ele vai falar só as questões sociais, conservadorismo e etc. Então você começa a, sem fake news, sem deepfake, manipular as pessoas. Agora, é só ciência de dados. Nada além disso. E até aí, isso que você falou, ainda tá tudo bem, porque nem foi nada antiético. Foi simplesmente um estudo bom para entender o que eu tenho que falar com cada público para conversar com eles, né? E aí tá, beleza. Esse caso aqui ele é muito pior, né? Ele foi usado para manipulação mesmo, né? Então, eu queria comentar que o problema é que as informações da Cambridge Analytica, ela chegava a cruzar tantas informações que chegava ao nível de ter acesso a todo o extrato bancário da pessoa e toda a movimentação geográfica de uma pessoa. Então, assim, eu sabia onde o cara tinha ido, qual supermercado ele tinha ido, quanto ele gastou no supermercado. Mas em tese, Aaron, tem algumas coisas para te dizer aí que justificam por que o alcance foi tão forte. Tá, primeiro, tem um estudo, eu não lembro de qual universidade americana, mas 2 pesquisadores pegaram uma base que ela era parcialmente anonimizada, tá? Eu não li o estudo em loco para te dizer a definição de parcialmente anonimizado, tá? Mas ela era parcialmente anonimizada. Eu acho que ela era anonimizada nos principais dados sensíveis, tipo localização e coisas assim. Parcialmente anonimizado. Mas eles descobriram que cruzando esses dados, por exemplo, com uma base da Netflix, eles conseguiam desanonimizar a maior parte dos dados. Então, assim, por que eles tinham um alcance tão grande? É porque eles estavam pegando dados de várias fontes, tá? Então, tipo assim, eles conseguiam desanonimizar. As pessoas falam, não, se eu anonimizar aqui, tá tranquilo, vou colocar um hash no CPF. Amigo, se você colocar um hash no CPF, mas não colocar no nome, a pessoa vai desanonimizar. Então, tipo, não adianta de pi nenhuma. E o segundo fator que justifica por que a merda foi tão grande quando jogaram no ventilador, tá? As próprias pessoas não têm uma inteligência emocional, tá? Que lhes ajude a, tipo, falar assim, pô, isso aqui eu não vou publicar nas redes, que isso pode se voltar contra mim. Existem 2 vídeos que, se você buscar no YouTube, explicam muito isso. Um deles, tá certo? 2 pesquisadores pegaram um perfil de 2 pais. Tem até um... Cara, depois eu vou colocar na descrição do nosso vídeo, tá? Você que está acessando aí no YouTube, na descrição vai ter o link desse vídeo. Mas, vamos lá. Esse vídeo, os pesquisadores pegaram um pai e uma mãe que publicavam muitas fotos da filha recém-nascida
nas mídias sociais porque minha filha é linda. Olha minha filha, olha o sorriso dela, olha como é que ela é alegre, olha como é que ela é um anjo. Só que não percebiam que isso podia levar a um roubo de identidade. Então os caras pegaram aquelas fotos, usaram um modelo de previsão, tá? E simplesmente simularam como é que aquela menininha seria mais velha, tá? E aí o que esses caras fizeram? Eles pegaram um belo dia, forjaram uma situação onde os pais iriam no cinema. Eu não sei se eles deram ingresso, se fizeram o cara ganhar uma promoção, não sei como é que foi isso, o vídeo não explica. Mas quando os pais chegam no cinema sem saber, aquela propaganda que tem antes do filme, literalmente mostra fotos da filhinha deles, eles já ficam assustados. Eu vi isso. E aí, de repente, a filhinha vai envelhecendo e vai envelhecendo e vai envelhecendo e começa a conversar com eles. E você fica assim, cara, freak out. Você fica assim, mano, que loucura. Eu vi essa porra. Loucura. E o outro vídeo que tem no YouTube também, que mostra como é que o roubo de identidade acontece sem as pessoas perceberem que elas estão contribuindo para isso, tem um vídeo educativo que eles simplesmente simulam uma pessoa com suas diferentes redes sociais postando coisas, e aí os caras vão lá, eles vão entrando no perfil das fotos dela, nas datas e tudo mais, e descobrem não só nome, como endereço completo, com zip code, com data de nascimento, com a porra toda. E no final do vídeo, eles literalmente pegam aqueles dados que eles foram selecionando nas fotos das mídias sociais da pessoa, preenchem um negócio de um cartão de crédito, solicitam um cartão de crédito e fazem uma compra de um carro no nome dela. Então, assim, por que Cambridge Analytica teve uma merda que estourou tão grande no ventilador? As pessoas contribuem. Elas não percebem, mas elas contribuem. É uma coisa que, assim, por que isso teve um impacto tão grande na eleição americana, né? Especificamente, não teve um impacto tão grande no resto do mundo, apesar de com certeza ter tido algum impacto, né? Tem alguns motivos para isso, né? O primeiro deles é a questão o primeiro deles é o fato de a população americana em si ter muito mais acesso a esse tipo de coisa na época, né? Então, o volume de usuários, principalmente de Facebook, era muito alto. Depois tem uma outra característica, que é a característica de como a eleição americana funciona, né? No final das contas, a eleição americana ela é praticamente bipartidária, e o voto ele é indireto e não obrigatório. Então, tem uma complexidade que facilita esse tipo de movimento, né? Então, como que funciona basicamente? Primeiro, as pessoas não são obrigadas a votar, então existe uma campanha, vamos dizer assim, para te estimular a votar para um determinado candidato, ou pelo menos ir votar para esse determinado candidato, né? É o primeiro ponto, que já facilita, né, a manipulação, vamos dizer assim, porque uma pessoa que tá desinteressada, né, vamos dizer assim, ela não vai votar. Se ela não tem interesse naqueles tópicos, né, ela não sai de casa para votar porque ela não é obrigada, a não ser que eu convença ela a fazer isso, né? Inclusive é um dos pontos aí que tem acontecido principalmente com o Partido Democrata nos últimos anos, né, que é o convencimento de pessoas a irem votar. Depois, a eleição ela é bipartidária, ou seja, praticamente eu tenho só dois partidos que disputam entre eles o poder, né, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano, né? Eles estão praticamente no mesmo espectro político, e eu digo isso quando eu digo de extremizar entre esquerda e direita, né? Praticamente são dois partidos de direita que estão nos dois extremos dentro da própria direita, né? Então um é mais liberal, eu diria um centro-liberal, e o outro é um direita completamente conservador que tem se extremizado mais nos últimos anos, né? Então já tem essa disputa ali bipartidária que facilita um pouco de eu ter maioria ou não. E depois a eleição ela é indireta. O que quer dizer com indireta? Eu, como cidadão, vou lá, voto, porém o meu voto ele não conta como mais um voto como qualquer outra pessoa. Na verdade, o meu voto ele conta para um colegiado ali, que tem um delegado, né? E aí, no final das contas, esse delegado ele tem um voto, né, para presidente. Então, tem 538 delegados distribuídos dentro de todo o território americano. Então, o meu voto, né, dentro da minha, vamos dizer ali, do meu colégio, né, ele vai determinar qual que é o voto do meu delegado. Então, se um colegiado tiver mais votos para um lado do que para o outro, a indicação para aquele delegado é que ele vote, né, no partido A ou B.
E esse delegado, inclusive, ele não tem a obrigatoriedade de votar nesse lado, em um dos dois lados, né? Geralmente eles seguem, vamos dizer assim, 99% dos casos eles seguem a indicação das pessoas, mas no final das contas ele poderia ainda assim falar, pô, beleza, a maior parte das pessoas aqui votou pro partido A, mas eu quero votar no partido B, é o que eles chamam ali, inclusive, né, dos desleais, né? Dos delegados desleais. Então, isso facilita muito a minha vida, porque, primeiro, eu preciso atacar o ponto exato que fere aquela pessoa para fazer ela votar, e fazer ela votar não para mim, mas contra o outro candidato, né? Então, isso facilita muito o meu processo. Eu não preciso de ter a maior parte dos votos, eu preciso ter a maior parte dos delegados. Então, eu preciso entender somente aquelas regiões que têm um maior impacto, né? Para vencer a eleição com o maior número de delegados, não necessariamente com o maior número de pessoas. Né? Inclusive, isso aconteceu até ali, se eu não me engano, na última eleição, em que o Biden ele ganhou o maior número de delegados, mas ele não tinha o maior número de pessoas votantes. Que gerou até uma confusão ali, que o Trump até falou que as eleições tinham sido fraudadas, porque o processo tá estranho, enfim, né? Então isso facilita muito a manipulação. No final das contas, se eu quero converter o Antônio pro meu lado, que sendo o Antônio uma pessoa que sequer tem o costume de votar, né, eu posso verificar com base nas informações dele, qual é um ponto sensível para ele e usar isso como uma ferramenta de atacar o outro lado, né? Então, começar a fazer propaganda direcionada para o Antônio, falando que o outro lado é contra exatamente aquilo que são os valores do Antônio. O Antônio vai lá e vai votar pro meu lado, porque, no final das contas, ele era um cara que não votava, mas eu convenci ele a partir de uma contradição, né, vamos dizer assim. Então, você não vai votar para mim porque você gosta de mim, você vai votar contra o outro candidato porque você gosta menos dele. Né? Então, isso aconteceu muito ali dentro a partir, né, desses dados, com essa característica que tem na eleição americana. Né? Um ponto sobre isso, assim, para mim, o ponto que eu tirei dessa treta toda, né, que é tudo isso eu concordo, eu concordo com isso tudo. Mas o que eu vejo como a parte mais preocupante, e digo isso porque isso aconteceu em 2016, 15, 16, 14, foi a manipulação psicológica das pessoas. Né? Uhum. Foi a manipulação sutil. Né? Porque você falou, tá, até hoje não há um consenso sobre o quão eficaz isso foi ou deixou de ser. Tá. Mas tem duas coisas que aí eu serei o Marcos falando. Né? Foi muito. Assim, ficou muito claro o objetivo, principalmente no que tange a campanha do Trump em 2016, do uso desse microtargeting, né, que eles chamaram, na questão da criação de perfil psicográfico deles. E segmentação de mensagem para foco, né, e segmentação de mensagem, perfil psicográfico e foco em eleitor persuasível, que eles chamavam. Né? Uhum. Tudo isso juntou com, na época, estava explodindo mensagens altamente, como é que a gente pode dizer? Eram extremista, é um termo merda que está sendo demais utilizado, né? Mas eram mensagens muito que atiçavam muito, né? Então, assim, uma coisa que pelo menos eu tiro para mim que você vê, existe uma coincidência muito escrota dessa extremicidade que a gente viu explodir de 2016 para cá com com o nascimento dessa tecnologia, né? Com a aplicação dessa tecnologia em larga escala. E por que eu digo isso? Existem outras coisas que a gente vê disso. Né? Existe um exemplo muito crasso que a gente pode olhar também. YouTube. Eu vou fazer uma analogia aqui. O YouTube tem um algoritmo que é um algoritmo isento, mas que ele tem um único objetivo. Ele quer engajamento. YouTube, Instagram, TikTok. Qual é o objetivo deles? Eles não têm agenda política. Eles não têm nenhuma intenção que não seja gerar engajamento.
Eles são igual cocaína, heroína, etc. Eles querem gerar o próximo barato. Eles querem gerar endorfina. E Uhum. o que eles acidentalmente descobriram? Quanto mais conteúdo for, de certa forma, exagerado, extremista, etc., mais engajamento essa desgraça gera, né? Então, existe um certo paralelo entre essas coisas, né? De um Sim. jeito ou de outro. Então, assim, pra mim, o que eu tirei dessa história toda é: isso nasceu em 2016, isso explodiu em 2018, que é quando esse negócio veio à tona, foi um auê, o Trump ganhou, né? Beleza, ele ganhou a eleição, porque foi contra a lei? Não foi contra a lei? Não foi contra a lei, né? A coleta de dados não foi exatamente ilegal. Foi imoral, foi antiética, foi um monte de coisas. Isso iniciou inúmeras reformas em mudanças de regras e tudo mais. O próprio Facebook reformou trocentas, né, regras de uso internas sobre isso, por incrível que pareça. Então, como o Antônio, né, você falou, a própria União Europeia mudou e começou e iniciou reformas gigantescas sobre... Uhum. Né? Quer falar? Até pontuando rapidinho, Antônio, só pra me pontuar um ponto do que o Marcos colocou ali. Um ponto que eu acho que é bem relevante de comentar aí, né? É que no final das contas, apesar de a gente estar falando da eleição do americana, né, de 2016, especificamente, né? A Cambridge Analytica não estava diretamente ligada só ao Trump, né? Pode estar ligada a vários outros partidos ao redor do mundo, até porque era uma empresa inglesa, né? Era nem uma empresa americana. E além disso, um outro ponto também que eu acho que é super importante comentar é que as coisas casaram muito bem do ponto de vista de ter esse pico de fato do que o Marcos está comentando, né, de utilização de dados e dos algoritmos de redes sociais, né, tá criando bolhas, né, onde reforça muito daquilo que é a minha opinião, e isso faz com que as coisas se extremizem Independente de qual é. Né? de Ele qual só é. reforça. É um Exato. reinforcement learning burro. Né? Tipo, eu Exato. acredito que a Terra é plana. Toma vídeo de Terra plana. Toma vídeo de Uhum. Terra plana. Eu acredito que a Terra é oca. Toma vídeo de Terra oca. Toma vídeo de Terra oca. Ele não tá nem aí. Ele só quer que você fique feliz. É só isso que importa. Exato. E além disso, ainda a gente pegou um ciclo geopolítico, né, e econômico, que era um ciclo, vamos dizer assim, que já extremizava um pouco as coisas, que são ciclos de baixa. Né? Então a gente veio de uma crise, principalmente depois de 2008, ali, uma crise econômica grande, que isso já afetou muita gente e extremizou muito a política, principalmente dentro da União Europeia, que foram os mais afetados, né? Mas também dentro dos Estados Unidos. E também teve toda a questão geopolítica, né? Que pós ali queda da União Soviética, desde os anos 90 até pós 2010 ali, tinha um cenário político dormente, né, vamos dizer assim, onde praticamente o eixo ali ocidental estava dominando tudo, estava tudo bem, não tinha nenhuma contraposição. Isso mudou de 2010 para cá, com principalmente Rússia e China extremizando todo esse discurso global, né, vamos dizer assim. É isso, porque Então, a gente nem entrou no resto da história do quanto de dedo de Rússia tem nessa treta toda, né? exato. Então, assim, Comprovadamente falando, né, o quanto eles se metem nisso, né? Então imagina que tudo isso se juntou e colidiu, né, no mesmo período. Então, exatamente por isso que a gente está vendo essa loucura de, né, extremos brigando entre eles, enquanto não existe um consenso racional das coisas. Né? E aí entra algumas coisas, né, que era o ponto, acho que no fim do dia, que era o motivo da gente trazer essa conversa, né? Que é, imagina o seguinte, gente. Tudo que a gente está falando aqui é uma treta que estourou em 2016 sobre acontecimentos que culminaram estourou em 2018, porque veio à tona, sobre acontecimentos que culminaram em 2016,
sobre um trabalho que foi realizado entre finalzinho de 2013 e 2014 até 2015, com tecnologias que vieram ali de 2013. Uhum. A gente está em 2024. E essa é a base para pontos importantes sobre dado, por exemplo, o GDPR, né, que é o General Data Protection Regulation da União Europeia, que foi dando aí espaço para, por exemplo, LGPD aqui no Brasil. São tópicos importantes de governança e regulação de dados, né? O que eu ia falar antes era o seguinte, gente. A gente tá falando de um caso, cara, de muitos anos atrás. Eu nem tinha cabelo branco, eu juro, tá? Mas é um caso presente hoje, gente. É um caso real que você deve levar como risco ainda hoje. Por que eu te digo isso? Porque de lá para cá a tecnologia só evoluiu. Isso aí. Pessoas querendo não é que você fazer. deve levar em consideração, Tony. Aquilo foi brincadeira de criança, cara. Aquilo lá a galera fez. Imagina assim, aquilo a galera fez com patinete. Hoje a gente tem helicóptero, filho. Aquilo ali foi nada. Então, assim, é uma coisa louca mesmo. Tipo, não acho que é besteira essa questão de deepfake. E ainda mais quando a gente, como sociedade, ainda resiste em discutir seriamente isso e o risco das inteligências artificiais. Da seguinte maneira, gente. O mesmo Facebook que esteve envolvido lá na situação da Cambridge Analytica é o Facebook que hoje, cujo dono está escrevendo uma carta para a União Europeia dizendo que a nova lei para regulamentar a inteligência artificial é uma lei muito dura, que vai acabar com as iniciativas de inteligência artificial. Mano, vou te falar uma coisa, não vai, porque o ser humano já entendeu que isso tem valor. O ser humano vai querer investir nisso, tá? Por quê? Porque tem como você ganhar dinheiro com isso de inúmeras maneiras que não são escusas. Então, tipo assim, se a mesma rede social que estava envolvida lá num problema desse, tá? Hoje está desenvolvendo, teoricamente, um dos maiores modelos, tá? Que tem os pesos abertos, ou seja, para conseguir qualquer um poder rodar o modelo de inteligência artificial. Eles, de novo, estão escrevendo uma carta falando que, olha, essa lei é muito dura. Amigo, a gente ainda não amadureceu ainda. A sociedade ainda não amadureceu para esses riscos. E, cara, isso tudo e vai bem além, eu diria. Vai bem além. Que é, esse mesma galera tá no board lá, né, do Congresso americano, foi chamada para ajudar a fazer o draft da lei americana, né, para isso. Essa mesma galera pediu para o Congresso americano para começar a regulamentar a parte de IA. Ironicamente, né? Vai diametricamente oposto a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Tá todo mundo tão preocupado com IA, a gente esquece de olhar o quanto você pode fazer com coisas tão mais básicas. Tipo assim, os caras basicamente definiram uma eleição usando Camins e Debescan. Cara, assim, tá, com certeza os caras não fizeram só isso, mas assim, não foi tão mais avançado. O algoritmo não foi tão mais avançado. Avançado foram os dados, avançado foi o hardware, avançado foi o que eles pensaram em fazer com o que eles tinham. Entendeu? Porque é aquilo que a gente falou no episódio passado. Se você não tem o dado certo, se o teu dado não está arrumado, amarrado do jeito certo, não adianta tu inventar moda. Não vai sair do outro lado. Então, assim, esse é o ponto que a gente tem que pensar. Em 2013, a gente não tinha o poder computacional que a gente tem hoje. Em 2013, você não conseguia fazer uma LLM, tudo bem porque não existia o Transformer, não existiam essas coisas. Mas mesmo que existisse, você tinha até conceitualmente algumas ideias. Mas você não tinha poder computacional para você fazer uma LLM igual a gente tem hoje. Hoje você consegue fazer uma LLM que você treina a internet inteira num computador.
mas você tá falando que eles vão usar LLM para isso? Não, eu tô dando um exemplo de como o nosso poder computacional aumentou de lá para cá. Se o nosso poder computacional aumentou nesse nível que você consegue processar a internet inteira em um data center, tá entendendo? E a gente está vendo como isso está evoluindo para que máquinas, não estou falando que o teu computador de casa necessariamente, mas máquinas menores, assim, que não precisa ser uma Azure ou uma AWS da vida, mas assim, um player que, pô, num galpão, um cara assim, bem financiado vai conseguir fazer isso também. Assim, cara, muita coisa pode estar acontecendo. Muita coisa está acontecendo. Marco, você está sendo apocalíptico, não sei o quê. Não, cara, eu estou sendo realista. Eu estou só sendo realista. Mas o que a gente pode fazer? Nada. Não pode fazer nada. É só ficar ligado, sabe? Quer um exemplo muito maneiro sobre isso? Duas coisas. Antônio e... Vamos fazer uma pesquisa aqui real time. Antônio e Aaron, vocês têm Instagram? Não, eu não tenho. Eu Você não tem tenho mídia TikTok? social. Eu não tenho. Eu só tenho LinkedIn. Tá. Eu não tenho Instagram, mas eu tenho TikTok. Eu vejo propaganda daquela camiseta da Insider direto. A minha esposa nunca viu propaganda daquela merda. Outra, eu vejo propaganda no TikTok direto. Propaganda daquelas máquinas de barbear para homem, que eles fazem propaganda da mulher barbeando kiwi para que não machuque. Você já viu também? Já. Eu fui comentar disso com a minha esposa e com os amigos e tal, que tipo, ela era mulher. Foi muito engraçado. Todos os homens riram. As mulheres ficaram olhando uma pra outra, tipo assim, que caralho você tá falando? Uhum. Tu tá entendendo? Assim, isso é um exemplo idiota, mas você tá entendendo o que é segmentação? O que é você colocar uma ideia na cabeça de um grupo específico e o outro não tem a menor ideia do que você tá falando? Sim. Isso Cara, é o poder do negócio. Isso é uma parada que, inclusive, é feito automático, né? Não tem uma pessoa tomando Isso é essa feito decisão. automático, exato. Isso é automático. Isso é o algoritmo. O algoritmo ele se comporta dessa forma. Ele vai te entregar aquilo que você quer ver. Ponto. E esse caso, o cara, quando foi colocar essa propaganda, falou: cara, é uma máquina para raspar pelo de bolas. Eu não quero que você mostre isso para mulher, eu quero que você mostre isso para homem. Uhum. A plataforma chegou, cara, beleza, eu vou mostrar isso para homens. E Sim. funcionou. Nenhuma mulher que eu conversei, porque as propagandas são engraçadas, né? Uhum. Quem já viu essas propagandas são engraçadas. Nenhuma mulher que eu já conversei, ficou olhando pra mim assim, que merda você tá falando? Inclusive, da Insider com conselho. Muito boa, inclusive essa daqui é da Insider. Mas Insider Eu paga uso nós. direto também. Paga Se a nós, Insider filha da quiser puta. patrocinar a gente também, aqui eu aceito, porque Paga eu já nós. fiz podcast com camisa da Insider, com casaco da Insider também. É muito bom, cara. Realmente é. Mas paga nós. Mas, cara, então assim, isso é um exemplo bobo, né? É um exemplo bobo. Mas existem exemplos muito mais complexos sobre isso, né? Então, assim, se você pega, por exemplo, se você pega o meu YouTube, que eu tenho um cuidado muito grande de curar os vídeos que eu vejo. Você pega o YouTube da minha esposa, você pega o YouTube, não sei o quê. Cara, o conteúdo que vem é completamente diferente. E eu tenho um experimento muito interessante que eu fiz com o meu avô, ironicamente, porque o meu avô vê YouTube. Só que como é que o meu avô vê YouTube? Ele abre o YouTube, o primeiro vídeo que recomenda pra ele, ele toca play. E é isso, né? E ele deixa e ele deixa. Rodar aleatoriamente. Rodar aleatoriamente. E aí, cara, é muito interessante. É um experimento antropológico social. São 10 vídeos e você tá num buraco de fake news política bizarro. É surreal. É surreal. Mas muito louco. Por que disso, né? Porque sempre cai nos extremos políticos. E aí é pra qualquer lado, tá? É sempre um vídeo extremo, cara. Não importa pra qual espectro, mas assim, se você não faz nada, é incrível. Se você começa uma conta zerada e você dá play e você não faz nada,
Tipo assim, você vai cair num buraco de extremo de um lado ou de outro, inevitavelmente. É surreal, cara. E se você não gostar do primeiro, e muito em breve ele vai te mostrar o segundo pra, tipo assim, sentir Ele fica qual, tentando. qual a sua Ele bolha. fica tentando, cara. É muito bizarro isso. É isso mesmo. E, cara, no final das contas, isso chegou num nível que, no final das contas, seu comportamento humano. Isso não é, tipo, não tem o partido A, o partido B, ou o lado A, o lado B, sugerindo esse conteúdo pra você. O algoritmo entendeu que as pessoas gostam disso. Elas gostam de estar nessa Exato. bolha e serem reforçadas com essa informação. E aí o É o que eu falo, algoritmo. não é. O algoritmo ele não é partidário e ele não tem uma má intenção. Ele quer gerar o engajamento. Tipo, Sim, ele é quase que uma droga, né? ele Tipo, quer te viciar de qualquer jeito, velho. isso, é isso. É bizarro, cara. Isso é uma coisa muito sinistra. E por que eu fiz esse shift pra isso? Porque é a mesma coisa no fim, assim, tipo, aquilo, só que aquilo era proposital. Aquilo tinha um objetivo nefasto, digamos assim. Esse aqui não. Esse é pior ainda. Porque a gente está na mão de um computador que simplesmente fala, cara, eu vou te dar o que você quiser, né? Tipo assim, é igual aquela cena do Trovão Tropical, quando os malucos abrem a porta, que eles estão na... eles foram capturados lá pelos caras e o maluquinho abre a porta e o Jack Black vê aquela montanha de cocaína, assim. Quem viu o filme sabe a cena que eu tô falando, né? Cara, e é por isso que TikTok e afins, né? Eu digo afins porque depois quase todas as redes sociais, as mídias sociais no geral, copiaram, né, o padrão TikTok, vídeos de 10 segundos, vídeos de 15 segundos, 20 segundos, se popularizou tanto, né? Porque é um algoritmo que você vê milhares de coisas iguais com um intervalo de tempo super curto, né, que te dá aquele pico, né, de endorfina no cérebro de fato. E é isso, cara, é que nem um crack. É um pico de 8 segundos onde você fala, putz, agora eu preciso do próximo. Você vai passar pro lado e vai estar lá. Você não quer ouvir uma pessoa mais falar 20 minutos, 1 hora sobre um tema, esmiuçar aquilo. É por isso que ninguém escuta nosso podcast. Aqui, 56 minutos. Tá vendo? Não expressar essa opinião, expressar diretamente essa opinião de cara, né? Mas explicar os lados, mostrar como as coisas funcionam, o porquê das coisas. Quem que tá interessado mais nisso? O cara quer ser reforçado naqueles 8, 20 segundos, entendeu? O TikTok é um bom exemplo, né? Por exemplo, eu tenho TikTok, eu não tenho Instagram. Eu não tenho nada da Meta tirando o WhatsApp, infelizmente. Se eu pudesse, eu não teria também. Mas, tipo assim, eu tenho TikTok porque eu acho o algoritmo do TikTok mais fácil de você domar, né? Ele. Pra você dizer pra onde eu quero, né? Mas o algoritmo do TikTok ele é curioso, né? Você, quando instala o TikTok, o one shot, o zero shot do TikTok, se ele vê que você é homem, é só vídeo de mulher gostosa. Cara, é bizarro. Quando tu abre o TikTok do zero e ele tem algum indicativo que você é homem, é só vídeo de mulher de biquíni e seminua. É bizarro. É ridículo. Mas assim, é aquele coisa, o algoritmo deve olhar e ver o padrão, né? Falar, padrão, homem vê vídeo de mulher e é isso que ele me mostra. Né? Aí tem que ir lá, não gostei, quero ver outra coisa, quero ver outra coisa. Aí tu vai domando. Mas a maneira do algoritmo TikTok é que assim, cara, 5 vídeos que você dá uma direcionada, ele já vai acertando. O algoritmo realmente ele é muito sagaz. E ele é menos agressivo, né? Ele não tenta ficar te igual o YouTube. Eu não sei nem como é que tá o Instagram. Não tem Instagram desde 2018, né? Então quero mais que se exploda. Mas acho que é isso, gente. Assim, a gente trouxe a questão da Cambridge Analytica só para lembrar que o que já aconteceu no passado, vai uma década basicamente dessa treta. Então, assim, se foi aquilo aconteceu, assim, lembre-se quando você está passando a tua timeline e você vê vídeo e você recebe coisa no WhatsApp e tal, cara, já está mais que comprovado que aqueles vídeos, coisa que chega no teu WhatsApp por encaminhamento, tu vê encaminhado cara, a esmagadora maioria, tudo aquilo é tráfego pago, manipulado, pensado, justamente sabendo quem vai receber, com um intuito muito específico de instigar alguma coisa.
quando você recebe indicação de vídeo no YouTube, infelizmente do YouTube não é isso. Quem dera fosse. É que o YouTube é escroto mesmo, né? Cara, de verdade, assim, eu acho o algoritmo mais filha da puta, o algoritmo do Google, assim. É um algoritmo que ele foca muito nisso e é difícil de você conseguir direcionar ele como usuário. Né? É um algoritmo, putz, até às vezes você se inscreve no canal e ele começa a te direcionar outras coisas nada a ver que você não é inscrito, não direciona para que você é inscrito, não notifica. É um algoritmo bem complicado de lidar, né? Então, o YouTube é complexo de fato. Para quem gosta, eu costumo assistir bastante YouTube, mas é um algoritmo bem difícil como usuário e principalmente como produtor. Né? É, É bem complexo. mas isso aí também acontece porque o YouTube, de tempos em tempos, ele muda o algoritmo dele, né? Ele, de tempos em tempos, ele faz adaptações justamente para tornar mais difícil das pessoas domarem o algoritmo. Tá? Ele muda, mas muda entre aspas, tá? Inclusive tem um cara que é do Brasil aqui, que é o Fiasco, ele fala com vídeo sobre tecnologia e tal. E ele era engenheiro do Google, engenheiro de software do Google. E o objetivo dele de criar o canal, que era o Fiasco, né, o nome do canal, era exatamente isso, que era trollar o algoritmo do YouTube. E ele conseguiu, cara. Ele em poucos meses, em poucos vídeos, ele pegou milhões e milhões de visualização e agora ele tá fazendo o que ele de fato quer. Com todos os inscritos que ele construiu através de trollar o algoritmo do YouTube. Então, apesar de o algoritmo mudar, ele tem um comportamento core meio padrão. Que é um comportamento core difícil de lidar, porque no final das contas é isso. Você precisa produzir o que o YouTube quer que você produza e não o que você quer produzir. Eu vou nem entrar na treta que saiu há um mês e pouco atrás aí, que vazou uns documentos internos do Google, né, que viram que toda a parada de SEO era tudo mentira, né? Tudo que o Google divulga como SEO, que as coisas de otimização de busca, etc e tal, era tudo mentira. Nada daquilo era o que o Google realmente usa para ranquear site, etc e tal. É uma treta essa porra também. Vamos nem entrar nesse mérito. Nessa seara aí, né? Mas é isso. Acho que o É, programa de hoje. digamos assim, fica o alerta, fiquem espertos. Assim, as coisas estão. Tá todo mundo tentando te manipular o tempo inteiro. Você não é mais esperto do que você acha, você vai ser manipulado. Eu tô sendo manipulado, o Aaron tá sendo manipulado, tá todo mundo sendo manipulado. Sabe? Só porque a gente trabalha na área, a gente não é melhor. A gente, meramente, a gente tem um faro de que a gente realmente está sendo manipulado. Assim, só isso, é a única coisa pelo fato que a gente trabalha. Mas, tipo, tá todo mundo sendo manipulado, aceita, dói menos. E tome cuidado. Nesse caso é igual, tipo, use filtro solar, né? E tome cuidado. Tipo, tire seus dados pessoais das suas mídias sociais, para de tirar foto de frente da sua casa e coisas assim. Tem uma coisa que eu falo assim, tipo, eu já desisti, na verdade, mas tipo assim, cara, se eu tivesse filho, eu nunca ia postar foto do meu filho na internet. Hipótese alguma. Ever. Também. Que isso abre o que você falou foi um exemplo maravilhoso, né? Porque, putz, assim, sem contar toda a seara que é você expor o teu filho, né, para essa coisa de dados, para daqui a 18 anos o teu filho olhar para trás e ver a vida dele inteira exposta na internet sem consentimento dele, também a merda que isso pode dar, nem entrar nesse mérito. Mas eu vou compartilhar o link aí nos comentários. Show. Me manda que eu coloco aqui no vídeo pra galera ver. E tudo isso que a gente falou sobre Cambridge Analytica, tem um documentário do Netflix que fala muito bem sobre isso, que é o The Great Hack, que eles lançaram em 2019, que é muito bom. É bem completinho, que é uma das poucas coisas que o Netflix sabe fazer bem, é documentário e documentário sobre assassinato. Então, vale a pena ver. Gente. Abraço, galera. Abraço. Até a próxima. Valeu.